meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano. E na aula de hoje nós continuaremos falando sobre os animais vertebrados. Só que na aula de hoje nós vamos falar sobre um grupo de vertebrados chamado de anfíbios. E quem aí sabe a diferença entre sapos, rãs e pererecas? Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais, então vamos para a aula. Peguem um lápis, uma caneta para anotar os principais pontos dessa aula e também para responder aqueles exercícios que respondemos no final da aula, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Bom, pessoal, esse grupo de animais, os anfíbios, compreende um número bastante grande de animais, são muitos animais. Dentre eles estão os sapos, tá? Como o sapo cururu, as rãs, tá? As pererecas, as salamandras e as cobras cegas, também chamados de cecílias. Todos esses animais têm em comum o fato de serem anfíbios, tá bom? E os anfíbios, pessoal, eles já existem aqui na Terra há muito tempo, tá? Então, eles existem há mais de 350 milhões de anos, tá bom? E eles foram os primeiros vertebrados a apresentar uma musculatura para conquistar o ambiente terrestre. Então, esse grupo de animais, os anfíbios, foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre, tá bom? Eles são subdivididos em 3 grupos, tá? O grupo dos anuros, que compreende aí os sapos, rãs e pererecas, tá bom? Esses 3 animais, eles fazem parte desse grupo, os grupos dos anuros. Também tem o grupo dos urodelos, que compreende aí as salamandras, tá bom? E o grupo dos ápodes, que como o nome já diz, ápodes, tá? Esse azinho aqui no início é um prefixo de negação, significa não. E podes significa pés, tá? Então os ápodes, eles não têm pés, que no caso são as cobras cegas. Todos esses animais são anfíbios, tá bom? Vamos ver as características que cada um desses grupos tem, tá? Começando pelos anuros. Então, pessoal, como eu falei para vocês, os representantes dos anuros são os sapos, as rãs e as pererecas, tá bom? Esses animais, eles compartilham algumas características em comuns, como, por exemplo, apresentar 4 pernas, tá bom? Ou 4 patas, como queiram chamar. Eles não possuem cauda, tá? Eles não têm cauda e a locomoção deles é por meio de pulos, então eles saltam. E esses saltos que eles dão, isso é permitido devido à musculatura deles. Além da musculatura, tem algo que falamos muito nas aulas anteriores que dá sustentação a esses animais, que é o quê? Isso mesmo, a coluna vertebral. Então, a musculatura, juntamente com a coluna vertebral, permite esses animais se locomoverem por meio de saltos, tá bom? E aí os representantes desse grupo são os sapos, as rãs e as pererecas. Mas aí, vamos descobrir a diferença de sapos, rãs e pererecas que eu falei no início da aula. Então, esses animais, eles fazem parte do mesmo grupo, tá? Eles têm algumas características em comum, mas eles também têm diferenças, e diferenças muito grandes entre eles, tá bom? Vamos começar pelos sapos. Bom, pessoal, eu trouxe um representante aqui dos sapos, que é um sapo bastante comum aqui na nossa região, que é o sapo cururu. O nome científico dele é Rhinella gimi, tá bom? Então, esses animais, eles apresentam uma pele áspera, tá? E rugosa. Então, a superfície corporal aqui da pele, tá bom? É bastante áspera, né? Além disso, eles têm umas patas curtinhas, ó. Vocês podem olhar aqui para a patinha deles. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para marcar. Então, olha só como as patinhas deles são curtas, tá? Então, isso faz com que esses animais eles não conseguem ter saltos a longa distância, tá? Eles não conseguem fazer aqueles saltos de longa distância. Os saltos deles vão ser de curta distância, exatamente pela característica das patas e também do tamanho corporal desses animais, tá bom? Esses animais, os sapos, eles
possuem glândulas, tá? Que produzem veneno. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essas glândulas estão localizadas na pele desses animais, ok. Só que eles só expelem esse veneno se ele tiver um contato direto, tá bom? Então não é só a pessoa chegar perto desses animais que eles vão expelir esse veneno, tá bom? Então, é só um mecanismo de defesa que esses animais desenvolveram ao longo de toda a etapa evolutiva para que, por exemplo, se um animal abocanhasse ele, lá na pele dele vai ter glândulas de veneno, acaba expelindo e aí a presa vai soltar esse animal. Então, não significa que se você chegar perto desse animal, ele vai expelir esse veneno em você, tá? A não ser que você vá lá mexer com ele, pegar nele, etc. Então, é inofensivo, tá bom? Bom, agora as rãs. Vamos ver a diferença entre sapos e rãs. Então, as rãs, elas vão ter uma pele mais lisa, não vai ser uma pele rugosa como que encontramos nos sapos, tá? Então, a superfície corporal aqui é mais lisa, tá bom? Elas geralmente vão ter uma cintura mais robusta também, então elas têm uma barriguinha, tá? Uma cintura robusta. Isso é bastante perceptível aqui nesses animais, tá bom? Além disso, pessoal, as rãs, elas conseguem dar saltos a longa distância, então elas conseguem pular a longa distância, tá bom? Isso é permitido aqui, ó, pelas patas delas, tá? Então, já é um pouco diferente dos sapos. Ó como é curtinho e aqui é mais longo. Vocês conseguem perceber isso? Além disso, nas rãs, elas têm uma característica muito importante, que são essas membranas que tem aqui nas patas delas, tá? Deixa eu só apagar para vocês conseguirem ver. Então, elas têm essas membranas entre os dedos, tá? Nas patas, que parece um pé de pato, né? Não parece? Não lembra mais ou menos um pé de pato? Então, isso faz com que esses animais consigam nadar, tá bom? Então, é uma característica das rãs que diferenciam ela tanto dos sapos quanto das pererecas, tá certo? Então, pele lisa, não diferente do sapo, que é rugosa, tá? Possui aí uma cintura robusta, tá certo? Uma barriguinha, conseguem dar saltos a longa distância e os sapos não, e possuem uma membrana aí entre os dedos que permite tanto nadar quanto os saltos, tá bom? Bom, agora vamos passar para as características das pererecas. O que tem de diferente nelas? As pererecas, elas também vão apresentar uma pele lisa, tá bom, pessoal? A superfície corporal desses animais também vai ser lisa, tá? E elas também vão conseguir dar saltos a longa distância. Então, os saltos das pererecas geralmente é uma distância até maior do que das rãs. Isso porque elas possuem discos adesivos, tá? Na ponta dos dedos. Olha só, vocês conseguem observar esses discos adesivos? Funciona literalmente como adesivo, porque elas conseguem se fixar nas superfícies. Então, esses animais, eles têm um hábito mais arborícola, tá? Eles vivem mais em árvores, em superfícies altas, tá? Exatamente por isso, porque as pererecas têm esses discos adesivos que elas conseguem se fixar, tá? Nas superfícies. Então, se você vê um animalzinho lá na sua casa, na parede da sua casa, tá? Não vai ser uma rã, não vai ser um sapo, vai ser uma perereca. Tá certo, pessoal? Então, essas são as diferenças entre sapos, rãs e pererecas, tá bom? Então, vamos lá, continuar. Bom, beleza, falamos do primeiro grupo dos anfíbios, tá? Agora vamos para o segundo grupo, que são os urodelos, tá? Esse grupo de anfíbio vai possuir 4 pernas, tá bom? 4 patinhas. E diferentemente dos sapos, esses animais, eles não vão pular, e sim eles vão caminhar, tá certo? Então, a locomoção não é como dos sapos, que é pulando, e sim caminhando. E essa locomoção é permitida tanto pela musculatura que tem nesses animais, quanto também a coluna vertebral e o endoesqueleto, aquele esqueleto interno que eu falei para vocês nas aulas anteriores, tá bom?
Esses animais, eles também vão possuir caudas que são relativamente longas, tá? Então, vão possuir caudas. Olha só. Então, geralmente, né, quando fala em salamandra, que são os representantes desses animais, desse grupo, a gente pensa logo nesse animalzinho, né, que é preto e tem essas marquinhas amarelas. Só que esse animal, nessa forma como a gente conhece, a salamandra, também conhecida como salamandra de fogo, não tem aqui no Brasil, tá, pessoal? Esses animais são comuns na África e também na Europa, não temos aqui no Brasil. Nós temos algumas espécies de salamandras aqui no Brasil, que são essas aqui, que eu coloquei nessa imagem aqui para vocês observarem, tá? Todas elas estão localizadas lá na floresta amazônica, tá bom? Perfeito. E aqui eu trouxe algumas curiosidades das salamandras para vocês, tá? Então, existe uma salamandra cega, tá? Que vive em cavernas. Ela é albina, ela não tem pigmentação no corpo e apresenta umas brânquias externas, tá? Olha só como que ela é. A albina e as brânquias aqui externas, tá bom? É uma salamandra, esse animalzinho. E uma outra curiosidade é que existe uma salamandra gigante em uma caverna lá na China. Ela tem cerca de 200 anos de idade e tem em média aí 1,30 m de comprimento e pesa 52 quilos. Então ela é gigantesca, tá bom? Perfeito. Falamos desses animais, né, das salamandras. Agora vamos passar para o terceiro grupo de anfíbios, que são os ápodes. Como eu falei para vocês, esses animais, ápodes significa isso, essa palavra, sem pés. Então esses anfíbios, eles não apresentam pernas e nem caudas. E o representante deles são as cobras cegas, tá? Também são chamadas de cecílias. Então esses animaizinhos, as pessoas confundem com cobras, né, com répteis, acham que são répteis, mas não são répteis, tá? São anfíbios, tá bom? Uma curiosidade desses animais é que as cobras cegas, quando elas são filhotes, geralmente elas se alimentam da pele da mãe delas. É um comportamento chamado de dermatofagia. Então, geralmente, o primeiro contato com o alimento desses animais é com a pele da mãe. Muito incrível, né? Perfeito, pessoal. Falamos dos três da subdivisão dos anfíbios, tá? Agora vamos passar para as características gerais, tá bom? Então, como eu falei para vocês, os anfíbios são vertebrados. Então, o vertebrado vai apresentar o quê? Coluna vertebral, não é isso? Juntamente com o esqueleto, que é interno, é um endoesqueleto. Então, esses animais, todos eles vão possuir um esqueleto que tem a característica e a função de dar sustentação ao corpo. Então, o que sustenta o corpo desses animais é esse endoesqueleto, tá bom? Esse esqueleto interno. A maioria desses animais vai possuir duas fases de vida, tá? Geralmente eles têm uma fase larval e uma fase adulta, tá? A fase larval desses animais, que a gente mais conhece, são os girinos. Vou falar mais sobre os girinos quando eu falar lá da reprodução dos anfíbios, tá bom? E a fase adulta, tá? São os sapos já grandinhos, como a gente conhece, as salamandras e assim sucessivamente, tá bom? Outra característica desses animais é que eles apresentam uma pele úmida, lisa e sem escamas externas. Isso está relacionado com a respiração desses animais, que já iremos falar. Bom, vamos falar um pouco da respiração desses animais, a respiração dos anfíbios. Esses animais, pessoal, eles respiram por meio de brânquias na fase larval. Isso porque a fase larval, na fase larval, esses animais estão dentro da água, tá? Então, vocês lembram quando a gente falou lá de peixes, que os peixes tinham essa respiração branquial, porque eles estavam lá na água? Então, nesses animais, na fase larval, por estarem na água, tá? Eles apresentam essa característica de respiração branquial, tá bom? Então,
Esse nome anfíbio significa exatamente isso, que o animal tem duas formas de vida, tá? Ele vive tanto na água quanto no ambiente terrestre, exatamente por ser o primeiro grupo de vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Então, existe uma transição aí entre eles, tá? Então, eles têm uma fase de vida na água, que é a fase larval, e tem uma fase de vida terrestre, tá bom, pessoal? Na fase adulta, esses animais eles apresentam duas formas de respiração, a respiração pulmonar e a respiração cutânea, tá? Vamos falar primeiramente da respiração pulmonar. Como o próprio nome já diz, a respiração pulmonar é uma respiração utilizando órgãos chamados de pulmões, tá? Então, a troca gasosa, a troca de gases vai acontecer nos pulmões, tá bom? Só que os pulmões dos anfíbios não são tão desenvolvidos, tá? Eles não são tão eficientes. E existem espécies de anfíbios que nem existem pulmão. Então, o tipo de respiração que eles mais utilizam é a respiração cutânea, tá? Respiração cutânea significa respiração pela pele. Então, as trocas de gases acontecem através da pele, tá bom, pessoal? Como assim, professora? Então, pessoal, aqui tem os vasos sanguíneos desses animais. Então, a entrada de oxigênio, tá? Do oxigênio que está no ambiente externo, entra nesses animais, tá? Por meio da pele, por meio de trocas gasosas, tá? E da mesma forma, o CO2 sai aqui, né? Através de todo o metabolismo do corpo desses animais, sai para o meio externo por meio da pele também. Para que essa troca de gases aconteça, a pele desses animais precisa ser úmida, tá? Precisa ser um ambiente úmido, ter um ambiente úmido. É por isso que não encontramos esses animais em ambientes secos, tá? Nós encontramos esses animais em ambientes úmidos. É só vocês pensarem, onde que nós encontramos mais sapos facilmente? Perto de lagoas, lagos, rios ou quando está chovendo, não é isso? Exatamente por isso, tá, pessoal? Porque eles vivem em um ambiente que é mais úmido, tá certo? Perfeito. E aí eu vou aproveitar para falar uma coisa muito importante para vocês, que infelizmente acontece bastante, que são as pessoas que jogam sal no sapo, tá? Como eu falei para vocês, eles fazem respiração pela pele. A troca de gases acontece pela pele desses animais. Se a pessoa joga sal no sapo, o sal vai fazer com que não haja essa troca de gases, tá? Então, o sapo vai acabar não conseguindo respirar e vai morrer por isso, tá bom? Além disso, o sal na pele desses animais dói muito, porque a pele dele não tem uma superfície de proteção como a nossa pele, por exemplo, tá? Um revestimento da pele desses animais é um revestimento mais fininho. Então, quando a pessoa joga sal no sapo, a sensação que eles têm é como se estivessem jogando sal numa ferida aberta, num ferimento aberto, então dói bastante. Além do sal acabar matando esses animais, porque aí o sal suga a água, impede o processo de trocas gasosas, tá bom, pessoal? Então, não joguem sal nos sapos, tá? Falem isso para todas as pessoas que vocês conhecem, para não jogarem sal nos sapos. Porque esses animaizinhos, eles são muito importantes para o equilíbrio ecológico, tá certo? De toda a cadeia que existe, de todo o ecossistema, tá certo? Então, não joguem sal nos sapos, tá bom? Perfeito, gente. Agora vamos falar um pouco da reprodução desses animais. Como que essa reprodução acontece? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, é que esses animais eles têm dois hábitos de vida. Eles vivem tanto no ambiente aquático, né, tanto na água, quanto no ambiente terrestre. A reprodução deles vai acontecer necessariamente na água, tá bom? Isso porque a reprodução deles, a fecundação, a fertilização, aquele processo que o óvulo se junta com o espermatozoide, é uma fertilização externa. Lembram que eu falei para vocês sobre fertilização externa? A fertilização externa acontece fora do organismo, tá bom? Então, ó, os espermatozoides se unem aos óvulos fora, no ambiente externo. Esse processo, né, de fecundação vai gerar aí um ovo fecundado, isso vai gerar um embrião, tá? O embrião vai crescer e vai se transformar em um girino, tá?
E a partir desse momento, os girinos vão começar a sofrer um processo denominado de metamorfose. O corpo deles vão passar por diversas transformações. Então, ó, vai começar a crescer as patinhas, tá? A cauda vai desaparecendo até a metamorfose se tornar completa e o indivíduo ter a forma como nós conhecemos no ambiente terrestre, tá bom? Então, todo esse processo aqui, tá? É o processo de reprodução, é o ciclo de vida desses animais, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam disso, os sapos sofrem metamorfose, tá certo? Perfeito. E eu trouxe o exemplo aqui da reprodução de uma salamandra para vocês verem como que é bastante parecido com as dos sapos. Então, acontecem também no ambiente aquático, tá bom? Acontecem na água, então elas liberam os ovinhos, né? E aí, desses ovinhos vai gerar uma larva, tá bom? A larva vai sofrer metamorfose e a única diferença lá dos sapos, tá? Da metamorfose dos sapos é que elas não vão perder a cauda vai continuar. E aí vai ter a forma de uma salamandra adulta, como a gente conhece, tá bom? Perfeito, gente. E aqui eu trouxe uma noção da anatomia desses animais. Quais são os órgãos que eles têm, tá? Então, eles têm o cérebro, tá bom? O cérebro localizado aqui. Tem a medula espinhal dentro da coluna vertebral, tá bom? Porque esses animais são animais vertebrados. Vão ter o coração localizado aqui. Olha só, os pulmões. Só que, como eu falei para vocês, os pulmões não são tão eficientes, tá bom? O estômago, bexiga, tá certo? Fígado, intestino. Então, essa é a anatomia desses animais, tá certo? Agora, eu trouxe um vídeo muito interessante sobre algumas curiosidades de uns anfíbios, tá bom? Eu tirei esse vídeo do YouTube, do canal Mais Curiosidades, então prestem bastante atenção, tá bom, pessoal? Que hoje você vai conhecer sapos e rãs mais venenosos do mundo. Rã venenosa granulada. Essa é uma espécie de rã que pode ser encontrada no Panamá e na Costa Rica. Seu habitat natural são florestas úmidas tropicais. Esse bichinho parece inofensivo, correto? Mas isso não significa que você pode pegá-lo tranquilamente. Essa rã armazena a peçonha em glândulas da sua pele. Esse veneno que ela produz serve como segundo plano caso algum predador não respeite suas cores. Rã venenosa fantasma. Medindo menos que 2,5 cm, essas rãs se encontram em extinção. Elas possuem cores radiantes, podem ser encontradas em florestas tropicais e subtropicais. Também podem ser encontradas em plantações de banana e cacau. Seu veneno pode facilmente matar animais de pequeno porte ou até mesmo um ser humano, devido a um analgésico 200 vezes mais forte que a morfina, chamado de epibatidina. Sapo dardo venenoso vermelho. Esse sapo pode ser encontrado na América Central. Essa espécie gosta de ficar em terras úmidas e em florestas, mas pode ser encontrado em grandes quantidades em plantações. Talvez eles sejam famosos devido à variação generalizada da sua coloração. Eles podem alcançar entre 17,5 mm até 22 mm. Os machos dessa espécie são extremamente territoriais. Seu veneno é incrivelmente tóxico, causando inchaço e sensação de queima. Rã dardo venenosa azul. Você pode encontrar essa rã nas florestas cercadas pela savana, na América do Sul e no norte do Brasil. Ela pesa cerca de 8 gramas e chega a medir entre 3,5 cm a 5 cm. As fêmeas são maiores que os machos. Outra característica desse animal é a corcunda que ela tem. Seu veneno pode paralisar e matar seu predador. 2 mg de seu veneno e pode ser fatal. Mas alguns biólogos revelaram que caso sua dieta for alterada, ela deixa de ser venenosa. Sapo dardo verde-preto. Conhecido por sapo dardo verde-preto, sendo nativo da América Central e parte noroeste da América do Sul, também podendo ser encontrado no Havaí, essa espécie também prefere terras e florestas úmidas. Sua toxina não é uma das mais perigosas, mas ele pode fazer com que o coração de um ser humano pare de bater. Rã dourada. Esse animal pode ser encontrado na costa da Colômbia e o seu habitat é formado por florestas tropicais com altas taxas de chuva. Mesmo ela sendo linda, saiba que essa rã está entre os animais mais venenosos do mundo. Ela é muito pequena, cabendo na palma de sua mão. Seu veneno pode matar entre 10 a 15 pessoas, ou até mesmo 2 elefantes africanos.
Animais de pequeno porte podem morrer só pelo fato de tocar o local por onde essa rã passou. Seu veneno mata através do bloqueio dos impulsos nervosos, contraindo os músculos, por fim, causando parada cardíaca. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Qual desses animais você achou mais bonito? E aí, pessoal, vocês assistiram o vídeo? Viram aí que as rãs, sapos e algumas pererecas estão entre os animais mais perigosos do mundo? Que loucura, né? Bom, então eu trouxe algumas questõezinhas do Exercitando, tá bom? Para saber se vocês aprenderam direitinho tudo que foi dito na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. E a primeira questão falou o seguinte: os anfíbios podem ser divididos em anuros, urodelos, gimnófilos, tá? Que é a mesma coisa de ápodes, tá bom? Os anuros são aqueles que possuem patas, entretanto, não apresentam caudas. Entre seus representantes, podemos citar. Então, quais são os representantes dos anuros, pessoal? São sapos, rãs e salamandras? Não, né? As salamandras não são anuros, e sim urodelos, tá bom? Então, não é a letra A a resposta. Salamandras, rãs e cecílias? Não. Salamandras não são anuros e nem cecílias. Cobras cegas, sapos e pererecas? Também não, né? Cobras cegas, a mesma coisa de cecília, não são anuros, são ápodes, tá bom? Salamandras, cobras cegas e pererecas? Também não. A resposta correta é letra E, de elefante, tá bom? Sapos, pererecas e rãs, tá? Esses são os representantes dos anuros. Por fim, pessoal, respondendo aqui a última questão, tá? Os anfíbios adultos, apesar de viverem em ambiente terrestre, devem sempre se manter próximos a locais úmidos. Isso deve-se ao fato de possuírem apenas respiração pulmonar? Também não, né, pessoal? Então, eles não possuem respiração pulmonar apenas, tá? E os pulmões deles nem são tão eficientes. Possuírem respiração cutânea, em que a troca de gases é feita pela pele? Sim, essa é a resposta, tá? A respiração da maioria desses animais é cutânea. Eles realizam as trocas de gases pela pele, tá bom? Perfeito, pessoal. E aí, eu finalizo essa aula pedindo que vocês repitam comigo. Sou forte, sou resiliente, sou valente, estou onde necessito estar, sou capaz e mereço coisas incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Foi isso. Um forte abraço, um beijo e até a próxima.